isso daqui, irmãos. Você não entendeu. A tempestade, ela só sinaliza um sinal. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E este é apenas um sinal. Amém? Amém? Amém, queridos? Quando o povo de Israel estava de frente ao Mar Vermelho, a única direção que Deus falou, marche. A única coisa que Deus falou, entra no mar. Quantos já foram na praia aqui? Eu vou contar um negócio para vocês darem risada. Primeira vez que eu fui na praia, eu já era velho, aí tu não falava que a água era salgada, né? O que eu fiz? Quem nunca fez isso? Vamos ver se é verdade mesmo. Aleluias! Glória a Deus. Mas, irmãos, quando nós estamos na praia, né, a gente está ali para se divertir. A gente tem duas opções: ou entra na água ou fica na areia, diante daquela imensidão de água. Né? E o povo de Israel estava indo em direção a uma terra prometida. Só que o caminho, irmãos, quando Deus nos dá a direção, né, a gente não sabe o que vai acontecer no percurso. A gente não sabe o que vai nos acometer no dia de amanhã. A gente não tem uma bola de cristal, irmão. A gente não como diz aí, a mãe de Ná para descobrir o que vai acontecer amanhã. Deus não nos dá um mapa completo, dizendo: olha, eu te dei a direção, amanhã vai acontecer isso, aí você vai passar, depois de amanhã vai acontecer essa situação. Não. Deus, ele simplesmente dá uma direção. Deus, ele simplesmente libera uma palavra sobre nós. Nós precisamos ouvir, obedecer e caminhar. Aleluia. Eu vou repetir: nós só precisamos ouvir, obedecer e caminhar. Então, quando aquele povo chegou de frente daquele mar, daquela imensidão, a única coisa que Deus falou através da vida de Moisés foi: por que você parou com o povo? Diga ao povo que marche. Entra no mar. Você tem coragem, irmão? Entra na história aí. É literal isso daqui. Aconteceu. Foi real. Mas o milagre também foi real. A provisão de Deus também foi real. Aleluias. A provisão de Deus também foi real. Então Deus falou para eles: vai, encara o mar de frente, encara essa situação de frente, entra dentro dessa situação, porque eu vou dar vitória a vocês. E o que acontece? O mar se divide em dois e o povo passa seco. Irmãos, isso daqui é só a Bíblia para explicar. A ciência não consegue explicar, ninguém consegue explicar, mas a Bíblia consegue explicar. O milagre, a provisão, é Deus agindo. Porque quando Deus fala, quando Deus libera, a palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Vou repetir: quando Deus fala, quando Deus libera, a palavra vai se cumprir. Amém. Amém? Amém? Então, a gente nesse tempo, nós precisamos ser movidos pela nossa fé, por aquilo que nós cremos, não por aquilo que nós estamos vendo e ouvindo muitas vozes por aí. Nós precisamos parar, respirar, analisar e simplesmente dar ouvido à voz do nosso Deus. Né? Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava ali no barco. Ele falou: se tu és o Cristo, faz com que eu vou até ti. E Jesus falou: então vem. Já que você quer, então vem. Porque eu quero que você ande sobre as águas. Eu quero que você vença o teu medo. Eu quero que você enfrente essa tempestade de frente. Porque você foi chamado para ser um vencedor, Pedro. Então, vem. E Pedro foi. Pedro caminhou. Pedro, ele caminhou sobre as águas. Eu vou repetir: Pedro foi o único homem, além de Jesus, caminhou sobre as águas.
Pedro venceu o medo, só que, enquanto ele caminhava sobre as águas, os olhos dele estavam focados em Cristo. Quando ele começou a olhar para o lado, pela situação que estava vivendo, pela situação que estava passando, melhor dizendo, pelas ondas agitadas da vida, quando ele começou a desfocar de Cristo, aquele que sustentava a fé dele, aquele que sustentava a coragem dele, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Mas mesmo assim, sempre que nós tiramos os olhos de Cristo, nós desfocamos a nossa vida de Cristo, mesmo assim, sempre Cristo estará pronto, com os braços estendidos, para nos tirar do fundo do poço. Amém? Porque esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Senhor. Então, quantos têm aqui uma palavra de Deus sobre a sua vida? Amém. Você tem, irmãos? Não, com convicção, você tem uma palavra de Deus? Amém. Deus, ele já falou assim para você: olha, eu vou te fazer isso, você será isso. Observe bem o que eu estou falando. Deus, eu não estou falando falatórios, amém? E Deus, ele fala através de quem? De homens. Sim ou não? Deus, ele fala através de homens. E nós reconhecemos a voz do nosso pastor. Então, eu quero aqui enfatizar isso que eu estou te falando. Deus, ele já falou com você. Deus, ele já liberou uma palavra sobre você. Sim ou não? Você tem uma resposta para isso. Vai se cumprir. Vai se cumprir. O que nós precisamos, irmãos, estar posicionado naquilo que se chama propósito de Deus para nossas vidas. Simplesmente isso. E deixar que Deus faça. E deixar que Deus haja em nossas vidas. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 5. Abra aí a tua Bíblia. E ontem foi mais engraçado. A gente estava conversando, aí comecei a falar de Pedro. Eu não me aguentava. Irmãos, eu não me aguentava. Marcos, você de ver, foi uma coisa muito tremenda. Foi um tempo muito precioso. Foi uma coisa assim de Deus sobre as nossas vidas ali. Deus me encheu de alegria, assim, que eu não aguentava falar. Eu só dava risada, cara. Por quê, irmãos? Porque quando Deus, ele está envolvido nessas coisas, cara, a gente não consegue se aguentar, né? A gente enche o nosso coração de expectativa, de alegria, porque nós temos uma esperança no dia de amanhã, amém? Então é isso que nós como igreja precisamos, né? Ter esperança no dia de amanhã. Não importa a situação que nós estamos passando. Irmãos, sobre o cheiro das águas florescerá. Amém? O choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Assim diz a palavra do Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Amém? É a palavra do Senhor que nos move, é a nossa fé, é aquilo que nós estamos crendo, mas a gente não está conseguindo enxergar ainda. Amém? Aleluia. Então, Lucas capítulo de número 5 fala assim, ó: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ele quem? Jesus. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Olha aqui, irmãos, olha que interessante. Os pescadores,
eles desembarcaram de seus barcos, certo? Eles estavam ali lavando a rede, o seu instrumento de trabalho, quando chegou Jesus. Aí Jesus avistou 2 barcos, né? Você já prestou atenção? Eu já fui pescar em alto mar, e eu não sei o nome daquele lugar onde ficam os barcos ancorados ali. Costa. Mas, irmãos, é muito barcos. Mas é muito barcos. Você tem medo de peixe? Oi? Mas você tem medo de peixe? Mas eu pesquei. Ele disse que era. Então, mas quando você chega ali, é muitos barcos. Sim ou não? O interessante, irmãos, é que Jesus avista 2 barcos. E dentro desses 2, Deus entra no barco de Simão. Cara, olha que interessante. Então, versículo de número 3: entrando em 2 barcos que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Ou seja, Jesus falou assim: Simão, sobe aí. Você encostou o teu barco aí, vamos um pouco mais profundo, que agora eu vou ensinar as multidões. E era isso que estava acontecendo aqui. Entra na história comigo, irmãos. Versículo de número 4: quando acabou de falar, disse a Simão. Aí Jesus ensinou, Jesus fez o que ele tinha que fazer, agora ele começa a ministrar Simão. Olha que interessante. Fala assim: ô Pedro, Simão, pega a sua rede. E Jesus nem sabia, irmãos, que Pedro, ele tentou pescar aquele dia e nada lhe apanhou. Jesus falou assim: olha, Pedro, você trouxe a sua rede, né? Agora pega a tua rede e lança no mar. Aí, como sempre, nós temos uma desculpa, né? Para Deus, né? É a mesma coisa que Pedro. Aí respondeu-lhe Simão, versículo 5: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Aí versículo 6: isto fazendo, apanhado grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, quase afundarem, né? Versículo 8: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha, irmãos, olha o segredo. Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, eu recomendo você, de coração, quando tu chegar na tua casa, leia isso daqui, leia uma vez, leia 3 vezes, 4, quantas vezes for possível. Para complementar, leia Marcos capítulo 4, Mateus capítulo 4, Marcos capítulo de número 1. Você vai ver os pontos de vista desses evangelistas. Mas Lucas, ele traz uma informação mais detalhada, né? Porque Lucas era estudioso, então ele trazia ali os detalhes que os outros, Marcos e Mateus, não trouxe. Então, olha só, o cara, ele tinha uma experiência naquilo que ele estava fazendo. A noite toda ele trabalhou, ele se esforçou para trazer o sustento para ele. Porque a palavra de Deus fala que ele era sócio. Tiago, Felipe e Pedro, eles eram sócios um do outro. Então aquilo ali que eles estavam fazendo era o ganha-pão deles. E eles tinham experiência porque a noite toda eles tinham trabalhado e nada eles haviam pescado. Aí eles chegaram e falaram assim: poxa, eu não pesquei nada à noite, vou deixar meu barco aqui, vou me arrumar, vou lavar as redes e vou embora. Aí chega Jesus. Jesus chama e fala assim: vamos mais profundo, porque eu quero ensinar a multidão. Depois que Jesus ensina a multidão, irmãos,
aí é com Pedro. E é sempre assim nas nossas vidas. A nossa vida só vai fazer sentido quando Jesus entra no barco. Ou seja, a nossa vida de fato só faz sentido quando Jesus entra na nossa vida. Quando Jesus libera uma palavra sobre nós. Quando Jesus libera uma palavra sobre nós. Eu vou repetir. Enquanto, irmãos, Simão trabalhava a noite toda, sem Jesus no barco, ele não conseguiu nada. O esforço dele não valeu de nada. Mas só foi Jesus entrar. Só foi Jesus se afastar com Simão num lugar secreto e liberar sobre ele uma palavra. Agora tudo começou a fazer sentido. A sua vida sem Jesus não tem sentido nenhum. Eu vou repetir, a sua vida, você que está em casa, a sua vida sem Jesus não tem sentido nenhum. A nossa vida de fato só faz sentido quando Jesus está no barco. Quando Jesus está na direção. Simão, entra no barco e vamos. Afasta-te da praia. A direção, quem tomou foi Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Amém. Você não precisa se esforçar tanto para você conseguir cumprir os propósitos de Deus. Deus, ele já deu uma palavra sobre a sua vida. Você agora só precisa deixar que ele direcione a tua vida no propósito que ele tem para você. Esse é o maior problema hoje, nosso, da igreja contemporânea. Que nós sabemos de cor e salteado a palavra de Deus. Nós sabemos, irmãos, tudo aquilo que Deus tem a nosso respeito. Nós temos uma palavra, mas nós não deixamos que Deus ele faça com que se cumpra a sua palavra sobre nós. Nós sempre queremos tomar a direção das nossas vidas. E nós trabalhamos. E nós vamos fazendo as coisas. E parece que nada vai dando certo. A gente trabalha mais um pouco, a gente perde, a gente quebra a cara. E a gente sabe, irmãos, que quando a gente abrir mão de tudo e deixar que Deus direcione as nossas vidas, aí começa a ter sentido as coisas. Amém. Amém. Então, Deus toma a direção do barco de Pedro. Deus vai, né? Porque eu entendo, porque para Pedro lançar a rede, e para ele ter pegado aquela quantidade, né, que a Bíblia não fala quantos, mas aqui não importa quantos foram, quantos peixes foram, eu entendo que foi para um lugar distante, um lugar fundo, porque eu já fui pescar. Eu já fui pescar, tem gente ali, ó, que fica me zoando, quer dar uma de pescador, né, pastor? Mas, irmãos, quando a gente foi bem profundo, assim, teve gente que era pescador profissional, passou mal, eu... Aleluia! Eu que nunca fui, irmãos, ó, pesquei, fiquei de boa, comi churrasquinho, mas nós estávamos distante da praia, nós estávamos num lugar onde só havia o nosso barco, nós estávamos, irmãos, num lugar, né, ali fundo. Então eu entendo que foi um lugar distante da praia, um lugar fundo, onde, né, Pedro lançou ali a sua rede e pescou aquela grande quantidade. Cara, é isso que Deus quer fazer conosco. Deus, ele quer nos levar distante. A praia aqui, irmãos, representa o mundo, amém? Amém. Quanto mais próximo do mundo, irmãos, mais distante dos propósitos. Quanto mais afastado do mundo, mais perto do propósito. E quanto mais afastado do mundo, mais a direção vai ser clara para nós. Amém? Imagine você, imagine se Pedro, irmãos, falasse assim: não, mas peraí, eu trabalhei a noite toda, eu já estou aqui lavando as redes. Você não entendeu, Jesus. Você não compreendeu que eu trabalhei a noite toda. Eu tenho experiência nisso. Eu tenho uma empresa, porque Pedro é um empresário aqui, ele era sócio.
Amém? A palavra de Deus que fala, lê, você vai entender. Né? Ó, quer ver? Ó? Bem como, versículo de número 10, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Pedro era um homem que tinha noção daquilo que ele estava fazendo. Pedro tinha experiência, mas nada vale a nossa experiência, nada vale o nosso saber, irmãos, se nós não tivermos a direção correta. Entende? De nada vale. Eu vou repetir, a nossa vida, de fato, eu nem sei porque eu escrevo esse negócio, eu nem uso. A nossa vida só faz sentido quando Deus está no lugar. Quando Deus toma direção na nossa vida. Amém? Amém, queridos? Aí vamos avançando. Agora Pedro, sobre uma palavra ao clarear do dia, ele pesca. Irmãos, e observe uma coisa. Nós temos tempo aqui. Quando Deus libera uma palavra para nós, e quando nós ouvimos, nós atendemos, é notório que vai vir sobre nós as bênçãos do Senhor. Porque se atentamente ouvires a minha voz e tiveres o cuidado de fazer conforme tudo eu tenho dito, todas essas bênçãos virão sobre ti. Isso é fato, não é fake. Amém? Isso é fato, isso é real, vai acontecer. Então o que acontece? Quando ele lançou a rede, ele pescou. E o que Deus, irmãos, faz na nossa vida, preste bem atenção. O que Deus faz na nossa vida, o que Deus derrama sobre as nossas vidas, tem como objetivo abençoar outras vidas. Tem como objetivo abençoar outras vidas, alcançar outras vidas. Porque nós só somos um meio de alcançar outras vidas. Nós só somos um instrumento de Deus. Amém? Nós só somos um canal de Deus. Nós somos o rio por onde a água viva da vida flui. Aleluia por isso. Então Deus abençoa Pedro. E Pedro fala assim: olha, agora vem. Ele começa a chamar os companheiros. Você leu aí, né? Agora ele começa a chamar os outros barcos, porque ele não aguentava. O peixe aqui, ele representa prosperidade. Né? Tem gente que fala aquele símbolo assim do peixe, né? Aquele símbolo ali, irmão, não vale de nada. Aquilo ali é só um símbolozinho. O que vale, irmão, é a direção de Deus sobre nós. O peixe aqui está representando a prosperidade de Deus. Está representando, irmãos, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Mas isso não é para mim, simplesmente. Vai passar por mim, vai me abençoar, mas com o propósito de alcançar outras vidas. Eu só sou um meio, eu não sou o fim. Não pare em mim, não para na igreja, não para em você, continua através de você. Aí Pedro começa a chamar. Só que quando você vai entrando na história, você vai ler a palavra, você vai ver que Pedro ele nem conhecia Jesus. Talvez naquele momento ali, Pedro ele ouviu falar de Jesus, de um homem que estava fazendo muitos milagres, de uma pessoa, né, que foi prometida, mas Pedro ainda, irmãos, não conhecia Jesus. E quando, irmãos, nós, né, por vezes, nós estamos distantes de Deus, Jesus ele chega na nossa vida e aos poucos ele vai imprimindo em nós os seus propósitos. Aos poucos Jesus ele vai falando conosco, até chegar a um ponto que nós entendemos que eu preciso largar tudo para seguir a direção. Amém? É isso. Observe, Pedro tinha conseguido alguma coisa na noite? Sim ou não? Vamos lá, irmãos, me ajuda aqui. Tinha conseguido? Não. Com uma direção ele conseguiu tudo, sim ou não? Quando ele conseguiu tudo, ele largou tudo. Aleluia! Irmão, você não tem noção de como eu estou aqui, irmão. Então, que nem eu tinha vai falar. Ele largou tudo. Olha, irmãos, olha aqui, ó. Versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia.
direção. Qual que era a direção? Eu vou te fazer pescadores de homens. Aleluia. Essa, irmãos, essa era a direção real. Esse era o propósito de Deus para Pedro. E aonde se cumpre esse propósito? Irmãos, lá em Atos capítulo de número 2, uma única pregação. Pedro, agora ele pesca mais de 3.000 almas. Numa única tacada. Numa única varada. Você entende que há algo muito maior por trás de nossas vidas que nós ainda não conseguimos compreender. Você tem uma palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus. Até você dizer glória a Deus, eu vou repetir isso. Você tem uma palavra de Deus. Você tem uma direção de Deus, irmãos. Mas o que você está vivendo, preste atenção, o que você está vivendo não quer dizer que a palavra não vai se cumprir. O que você vai receber de Deus não é um fim, é só simplesmente um meio. E existe algo maior por trás disso. E nós aqui, irmãos, podemos estudar a vida de Pedro. Você vai ver que Pedro, tem uns que falam, que Pedro era medroso, irmãos. Eu tenho outra tese, mas eu respeito as teses dos meus irmãos teólogos. Eu vejo Pedro, eu até compartilhei com outros. Eu vejo Pedro, irmão, a simbologia da igreja. Pedro tipifica a igreja de Cristo. Uma igreja que tem a direção. Uma igreja, irmãos, que tem tudo para caminhar sobre as águas. Mas uma igreja que desfoca por causa da situação. Uma igreja, irmãos, que tem a revelação de Deus. Jesus um dia chega e fala assim: olha, quem diz os homens que eu sou? O que eles falam de mim? Aí uns falam assim: olha, uns falam que você é um Elias, outros falam que você é Jeremias, um profeta, blá. E vós? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro fala assim: para mim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que Jesus fala para ele? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, não foi o sangue que revelaste, mas foi Deus. A igreja tem a revelação de Deus. Aí, numa outra ocasião, Jesus ele fala para Pedro: olha, eis que te digo que tu és pedra, mas sobre esta pedra, imagina um diálogo, duas pessoas. Vou fazer com essa parede aqui, olha. Não, para todo mundo ver, com essa parede aqui. No vidro. Vou tipificar Jesus e ele Pedro. Eis que eu te digo, Pedro, que tu és pedra, mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro não era pedra. A pedra fundamental era Cristo. Mas Pedro fazia parte do edifício. Você entende? Quando Jesus fala isso, Jesus está apontando para ele mesmo, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você, Pedro, é uma pedra. Você faz parte deste propósito. A igreja faz parte desse propósito maior. Então, irmãos, eu vejo Pedro aqui, eu vejo a igreja muito semelhante, muito parecida. O que nós precisamos? Você sabe lá o que aconteceu em João capítulo de número 21. Aí, depois de tudo que aconteceu, Pedro meteu o facão. Foi nessa hora que eu não consegui falar mais. Pedro meteu o facão na orelha de Malco. Jesus foi lá, irmãos, e curou a orelha do cara. Pedro, irmãos, as pessoas reconheciam que Pedro estava com Jesus. Porque quando Pedro negou Jesus, as pessoas falaram assim: olha, mas você fala que nem ele fala. Você tem os traços dele, você é notório que você estava com ele. Eu não, eu nem conheço esse homem. Mesma coisa. As pessoas, elas não nos reconhecem porque há algo diferente de nós. Mas a gente, pelas nossas atitudes, a gente eu não sou cristão. Entende? Nós estamos matando um propósito maior que está em nós. Mas, irmãos, quando nós estamos sob uma direção, no lugar certo,
permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E foi isso que aconteceu. Tinha uma direção, estava caminhando sobre a direção, no lugar certo, e viveu a palavra. Numa única pregação, pescou mais de 3.000 almas. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. Você tem uma palavra, amém? Caminhe sobre essa palavra. Deus abençoe você que está em casa.